primeira coisa que vocês vão precisar para fazer o 6 em 7, e eu vou passar por isso porque isso é importante. Se eu não passar por isso, muitos de vocês não vão fazer. Então, você tem que ter ambição, e isso vocês têm. Se vocês não tivessem, vocês não estavam assistindo essa aula. Então, tá bom, você vai precisar de ambição, você vai precisar de método. Não é intuitivo. Por mais que eu tente mostrar por fora, se você tentar fazer sem o método, eu pego uma pessoa de 7ª série e bato qualquer pessoa. Inclusive, a categoria de pessoas que é a pessoa mais difícil de fazer um 6 em 7, se tiver um aqui, eu já desisti de você. São programadores. Por que esses caras são os mais difíceis? Porque são os falsos inteligentes. Se você, é verdade, eu sou da área, eu sei que é. Pensa, dá um teste de QI para essa pessoa e ela destroça no teste de QI. Passa em tudo. O problema dessa pessoa é que ela acha que ela saca o suficiente. Principalmente o programador que está acostumado a fazer tudo de graça. Reconstruir, desconstruir. Se for homem, aí fudeu. Quando eu comecei, 72% dos 6 em 7 eram de homens. Era testosterona pura. À medida que a mulherada começou a ver, e vocês veem pelos estudos de caso, hoje 52% dos 6 em 7 é feito por mulheres. E tem uma coisa que a mulher tem que o homem tem mais dificuldade. A mulher, ela tem uma facilidade maior de pedir ajuda. Pergunta se o homem quer pedir ajuda para perguntar a direção. Ele tenta fazer, bate a cabeça, fica perdido na cidade, entra nos caminhos mais difíceis e perigosos, mas vai. E por que eu chamo de um falso inteligente? Porque ele acha que ele consegue fazer só fazendo a engenharia reversa. E ele se estrepa, sem método. E aí a dor acontece, aí precisa de uns bons zeros, precisa realmente comer o pão que o diabo amassou para vir. Porque método é método. Isso não é só aqui, não. É em qualquer área. Você vai tentar intuir jiu-jitsu. Tenta. Te deixa humilde. Uma pessoa mais graduada vai fazer você de gato e sapato naquilo, numa briga em solo. E se não estiver em solo, ele vai te derrubar. Se você não souber o que está acontecendo, você não tem a menor chance. Então, é assim. Por quê? São anos, testes, erros, acertos, treinos. Não tem jeito. Então, você precisa, sim, de método, mas você precisa de uma coisa que ainda é tão importante como, sem nenhum desses pilares você não faz, e outra é controle emocional. O controle emocional, eu não sou coach, não sou de desenvolvimento pessoal, mas vou falar uma coisa como é que funciona aqui. Controle emocional é você controlar as suas emoções e não as suas emoções te controlarem. Exemplo, se você tem medo, todo mundo tem, sempre vai ter. Se furar o braço de qualquer pessoa, sai sangue. Se sair sangue, ele tem medo. A diferença que eu te pergunto é, o medo te controla ou você controla o medo? A diferença do empreendedorismo raiz, diferente do concurso público, que uma vez que você está lá, nada te tira de lá, quase nada te tira de lá. Meus 2 pais foram funcionários públicos, né? Então eu sei como é que é, eles me contavam como é que era a parada. De Brasília, inclusive os pais de todos os meus amigos de infância, de quase todos, salvo 2, são funcionários públicos. Não, de todos são funcionários públicos, só eles que não ficaram. Então, assim, no empreendedorismo, não é um lugar para covardes, é um lugar para pessoas que têm coragem. Coragem não é você correr riscos desnecessários, é você ser um reticente inteligente. Mas a coragem remunera bem. E a diferença? Tem uma história que modificou a minha vida. Eu estava no banco ainda, viajei para o Brasil, um amigo meu me deu um livro que chama Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki, famoso. Quem já leu o livro? Cara, aquele livro foi um tapa na minha cara. Assim, meu Deus. E eu não falo que eu li o livro, pedi demissão, não. A história é outra. Eu tive que ser abduzido, hipnotizado. Foi as coisas não foi exatamente assim, mas é bem assim. Contei para vocês. Mas aí, depois de eu ler o livro, eu queria consumir mais coisas daquele autor, Robert Kiyosaki. Teve um que ele tinha uns áudios na internet, antes do YouTube, antes de tudo, muita coisa assim, antes do YouTube ser YouTube, né? E aí ele falou o seguinte, que tem 2 tipos de pessoa. Aí ele deu uma metáfora. Metáfora é uma coisa que não é real, mas ajuda a explicar e exemplificar um problema. O que é isso? Ele falou que, às vezes, tinha uma vila e eles queriam trazer água para a vila. Então, como é que eles faziam para trazer água para a vila? Água, né? Você está com sede, você precisa de água. Não dá... E aí as pessoas iam lá carregando balde de água. Ficava carregando balde de água, carregando balde de água, carregando balde de água, carregando balde de água. Eu vou dizer que para 85% de vocês são carregadores de balde de água.
e mata a sua sede. Só que tem um outro jeito de você trazer água para a vila, que você construir um aqueduto. Qual que é o problema do aqueduto? Ele não dá água imediatamente. Mas uma vez que jorra a água, você constrói aquele sistema, vai jorrar enquanto você der meio que dar manutenção. Você pode estar dormindo e a água está chegando. Inclusive, vocês têm água na casa de vocês porque um empreendedor fez isso. Né? Alguém teve uma ideia uma hora ou outra. Eletricidade é a mesma coisa. Internet é a mesma coisa. O seu celular é a mesma coisa. E tudo que você faz é essa coisa. Então, empreendedores constroem aquedutos. E aí a reflexão que ele fazia no final era o seguinte: cara, eu vou falar uma pergunta que você tem que se fazer para o resto da sua vida, que vai modificar a sua vida. Não importa, sai daqui e fala assim: amanhã eu estou carregando balde de água ou estou construindo um aqueduto? Porque assim, não vou mentir, construir um aqueduto é um trabalho do caramba. E carregar balde de água também é um trabalho do caramba. Outra coisa é que um não tem a luz no fim do túnel e o outro não tem. Aquela hora eu falei: meu Deus, eu estou carregando balde de água aqui nesse banco. E ainda nem gosto de carregar balde de água nesse banco. É muito louco, foi plantado. Eu não consegui mais desver. Hoje, esse livro que eu estou lendo é um aqueduto ou é balde de água? E vocês vão entender o tempo inteiro. E o que vai diferir os novos ricos, eu falo rico não só de dinheiro, mas rico de espírito, rico de contribuição, rico de impacto, das pessoas mundanas e mais de operação, né? Aquelas que operam, das operárias, começam na mudança de paradigma. Cara, eu quero construir aqueduto, mas espera aí, construir aqueduto dá medo. Né? E aí vem uma coisa que chama controle de emoção. Então, eu tenho controle emocional ou não tenho? Depende. A emoção vai vir de qualquer jeito. O ser humano é esse aqui. Todo mundo tem. Uns têm mais, outros têm menos, mas todo mundo tem. E a pergunta é: a emoção te controla ou você controla a emoção?